E o que é que MCU tem a ver com MHS? Fique aqui agora para entender os equacionamentos do MHS com Suquita. E é isso aí, porque eu estou falando sobre MCU aqui no nosso assunto de MHS. Você vai ver que tem muita relação entre o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples. E é a partir dessa relação entre os dois que a gente vai usar para facilitar demais as questões de MHS. E eu já vou mostrar na prática essa lógica da relação entre eles. Então bora começar aqui por uma questão, por um probleminha já. Vem aqui, ó. Veja só, ó. Aqui a gente tem um MHS, um sistema massa-mola. Esse sistema massa-mola está oscilando aqui com a amplitude de 4 metros. Ó. Vem de mais 4 até menos 4, mais 4 até menos 4, passando pela posição de equilíbrio zero. O que é que acontece aqui? Qual é a relação desse MHS aqui com esse MCU que eu coloquei aqui em cima? É como se eu tivesse um MCU aqui e a sombra desse MCU, ó, se eu coloco um canhão de luz aqui em cima, a sombra desse MCU acaba sendo o MHS. Veja só, quando essa bolinha tá aqui do MCU tá aqui, o meu corpo do MHS está aqui, na extremidade mais 4. Então, à medida que esse MCU vai se desenvolvendo, a sombra dele vai vindo para cá. Então, ó, é isso que acontece. Quando ele está aqui, ele vem. E aí, quando esse MCU continua aqui para baixo, a sombra já está voltando. Então, a sombra desse MCU é o nosso MHS. Bora tentar identificar aqui algumas coisas, ó. Desse MCU aqui, daqui para cá, quem é o raio desse cara? O raio desse círculo, dessa circunferência, vai ser a própria amplitude. Veja só, daqui para cá são os 4 metros. Então, o raio, a gente já consegue ver que são os 4. Bora analisar algumas coisas aqui a depender da questão. O período T é dado por T igual a 7,2 segundos. O período é o tempo que essa minha caixinha aqui, que está fazendo o MHS, demora para percorrer isso tudo, vai e volta. Ou seja, é o tempo que a sombra demora para dar uma volta completa. Então, a mesma definição de período do MCU e do MHS. Então, aqui ele está dizendo que no MCU, ele demora 7,2 segundos para dar uma volta. E aí ele fala, qual o tempo em que a massa M leva para ir de x igual a mais 2 até x igual a 0? Ou seja, daqui dessa posição, ó, quando a bolinha está saindo dessa posição e indo até essa posição aqui. Ou seja, daqui para cá, o corpo está vindo e a sombra sai daqui para cá. Que é esse o tempo que a gente quer saber aqui. A gente traz essa situação do MHS para o MCU porque fica mais fácil de trabalhar com linearidade. Aqui a gente tem equações de cosseno, seno, então não dá para fazer regra de 3, não dá para trabalhar de uma forma fácil. Então aqui a gente leva para o MCU e trabalha com regra de 3. Basicamente o que é que a gente tem? Ó? Se eu pegar aqui, traçar uma reta daqui para cá, isso daqui é o raio, concorda? E qual é esse ângulo aqui? Será que a gente consegue identificar? Esse raio aqui a gente não já viu que são 4 metros. Esse raio aqui são 4 metros. E a gente sabe que daqui, que é da posição de equilíbrio, 0 até aqui, são 2 metros. Ó, 2 metros. Então a gente tem esse triângulo aqui, ó. 4 e 2. Bora analisar um negócio. 4 e 2. Que ângulo é esse aqui? Ó, que ângulo é esse aqui? Eu tenho um triângulo retângulo e esse ângulo alfa, eu sei que cosseno de alfa é 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2. Qual é o cosseno que dá 1 sobre 2? 60 graus. Não é isso? Então, se esse ângulo daqui são 60 graus, esse ângulozinho daqui vai ser quanto? Exatamente, 30 graus. Então, o que o meu corpinho percorreu aqui, para a minha sombra ir de mais 2 até 0, foi justamente os 30 graus. Então, qual é a lógica que a gente faz aqui? Se 7,2 segundos é o tempo que
o meu corpinho no MCU demora para fazer 360 graus, 30 graus, que é o que o meu MCU faz daqui para cá, que representa o meu MHSI de mais 2 até 0, então 30 graus, vai ser feito em quantos segundos? Um tempo t. Esse tempo t aqui, se a gente fizer as contas, vai dar o quê? 360t igual a 30 vezes 7,2, t vai ser igual a 0,6 segundos. E essa é a relação que a gente pode ter entre o MHS e o MCU. Vou mostrar aqui outros elementos, além da questão da posição, estão também associados entre esses dois tipos de movimento, como é o caso da velocidade. Bora ver uma questão aqui na prática para você já pegar esse outro jeito de se fazer, essa outra percepção, colocando, além da questão da posição, a questão da velocidade nesse jogo. Vem ver aqui. Sabendo que a velocidade máxima de m, da partícula mzinha aqui, é de 150 metros por segundo, determina a velocidade da massa em x igual a menos 3 metros. Eu tenho um sistema massa-mola aqui, certamente, oscilando entre menos 6 e mais 6, ou seja, uma amplitude de 6 metros. E ele quer saber a velocidade com que essa caixinha passa por aqui quando ela está em uma posição x igual a menos 3 metros. Como é que a gente determina isso? Ele me disse que a velocidade máxima é de 150 metros por segundo. O que é que a gente já viu sobre velocidade máxima no MHS? É justamente a velocidade com que ela passa aqui pelo meio. Se essa é a velocidade máxima, quando ela está passando por aqui, é justamente a velocidade do meu MCU nesse trecho. Percebe? Então, nesse trecho no MCU, veja que eu só tenho uma componente horizontal, que é justamente toda essa velocidade máxima. Então, meu MCU, ele é feito aqui com a velocidade v de 150 metros por segundo. 150 metros por segundo. Veja que todo o meu MCU é feito com essa velocidade. Porém, nesse caso aqui, como tudo no MHS é a projeção do MCU, veja que nesse caso aqui, na extremidade em que a velocidade no MHS é 0, a projeção desse vetor velocidade aqui não existe, é 0. Por quê? Porque o vetor está na vertical e a projeção dele, a sombra dele vai ser um ponto, ou seja, não existe. Então, a gente leva essa consideração de vetores aqui. Quando esse meu corpo está passando por x igual a menos 3 metros, que é que ele está passando voltando, ou seja, ele já está aqui descendo, essa é a velocidade, Essa é a velocidade para x igual a 3 metros. Então, qual é a velocidade aqui no MHS? É a velocidade justamente na direção x. É essa velocidade aqui que é a do MHS, porque é a componente na horizontal dessa velocidade v, que é 150 metros por segundo, como a gente viu. Então, a gente é só decompor essa velocidade. Como é que a gente decompõe essa velocidade? Lembre, geometria, muita geometria aqui. Esse raio daqui são 6 metros, que é a amplitude. Não é isso? O raio são 6 metros. Daqui para cá, se a gente analisar, daqui para cá, desse triângulo, são 3 metros. Então, esse triângulozinho que a gente tem aqui, que é justamente esse cara aqui, são 6 metros e 3 metros. E a gente tem esse ângulo daqui, Cosseno desse ângulo é igual a 3 sobre 6, que é igual a 1 sobre 2. Esse ângulo é 60 graus. Então, esse ângulozinho aqui é 60 graus, e eu sei que a minha velocidade é sempre, no MCU, tangente à trajetória. Então, se aqui é 60, esse ângulozinho aqui esse ângulozinho aqui são 30 graus. Então, eu tenho que essa é a minha velocidade no MHS, e essa é a minha velocidade máxima aqui no MCU, que são 150 metros por segundo. Se esse ângulo daqui são 30 graus, como é que eu vou decompor aqui? Eu sei que a velocidade aqui na horizontal, que é o do MHS,
é o V cosseno 30. Então, essa velocidade aqui vai ser 150 vezes o cosseno de 30, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Essa velocidade vai ser igual a 75 raiz de 3 metros por segundo. A mesma lógica acontece para a aceleração. Nessa questão, não vou fazer questão com conta em si, mas veja aqui a questão de aceleração máxima nas extremidades e aceleração mínima, aceleração nula no centro do MHS. Veja como funciona essa lógica. A gente viu já a situação do bloquinho no MHS nas 3 posições. Nas extremidades, que a aceleração é máxima e aponta para o centro, aceleração máxima, e que aqui no centro a aceleração é zero. Como a gente consegue enxergar isso a partir do MCU? Veja, a aceleração do MCU é a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, sempre apontando para o centro do MCU. Aceleração centrípeta e aceleração centrípeta. Veja que se eu projeto um canhão de luz aqui e eu pego minha sombra, a sombra desse vetor aceleração centrípeta é justamente esse vetor todo. Se eu pego a sombra desse vetor aqui, é esse vetor todo. Por isso que a aceleração máxima é a aceleração centrípeta. E lá na fórmula a gente vê realmente que a aceleração máxima vai ser ômega ao quadrado vezes R. Que no caso esse R aqui, como é o raio do MCU, é a amplitude. Então, a aceleração máxima do MHS é ômega ao quadrado vezes A. É disso que vem. E aqui, nessa parte do meio do MCU, nessa parte aqui, a sombra desse vetor que está em pé, não existe sombra. Não tem componente no eixo X. Por isso que a aceleração aqui é zero. Veja como tudo isso se encaixa e existe relação entre o MCU e o MHS. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo. É isso aí e valeu!